Olá pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Graças a Deus eu estou bem. Para quem está acessando esse meu conteúdo pela primeira vez, o meu nome é Ronice, eu sou psicóloga, a minha especialização é na área, na terapia de família e casal, tá? E nesse momento eu tô aqui trazendo esses conteúdos, construindo esse trabalho aqui com vocês para falar sobre a saúde emocional na relação familiar, tá? O quanto nem sempre na prática é fácil lidar e regular as suas emoções, tá ok? Então, logo em breve vai ter alguns conteúdos para quem tiver interesse em se apropriar um pouquinho mais sobre essas informações. Eu já estou lançando alguns conteúdos para falar sobre esse assunto, tá? Mas nesse primeiro momento, assim, eu acho super relevante de poder estar compartilhando com vocês em que momento você pode estar buscando uma ajuda especializada, tá? E esses conteúdos, esse material que eu estou aqui organizando e preparando para trabalhar com vocês, eu quero utilizar, assim, um recurso que eu utilizo muito na minha prática, tá? Então, eu sei que hoje em dia nós temos todo um recurso tecnológico em que eu também me aproprio desses recursos, só que eu não abro mão do livro, tá? Então, eu tenho este hábito, eu tenho ainda, né, recorro muito ao livro físico, tá? E eu quero compartilhar com vocês que esse carinho que eu tenho pelos livros é algo que eu herdei, é um legado emocional que eu recebi da minha mãe, tá? Então, a minha mãe, ela já é falecida, assim como o meu pai também, e que a minha mãe era professora, tá? E junto com o meu pai, eles nos criaram, assim, com muita dificuldade, tá? Então, na minha família, nós somos 5 filhos, tá? E que o pai e a mãe, assim, nos criaram com muita dificuldade. E a mãe, pelo fato de ser professora, ela sempre priorizou o estudar para nós, assim, para ela, assim, sempre foi algo de muita prioridade criar condições para nós poder estudar, tá? E no entendimento dela, ela sempre nos proporcionou o básico necessário para que nós tivéssemos acesso à escola, tá? E como a mãe era professora e ela passava a maior parte do tempo na escola dando aula, então ela saía tipo de manhã cedo e só voltava no final do dia. E para quem conhece a rotina de uma escola, para quem conhece como funciona uma escola, sempre, né, de vez em quando aparece alguém vendendo alguma coisa, né? Então, de vez em quando aparecem alguns vendedores. E lá na época da minha mãe, apareciam alguém vendendo livro, né? Então, sempre que ela podia, ela comprava para nós livrinhos de historinha. Tá? Então, ela chegava com aquelas caixinhas, com aqueles livrinhos, né? Disponibilizava aquele recurso para nós. Então, quando ela tinha tempo, ela lia, né? Ela lia conosco os livrinhos, ela lia para nós os livrinhos. Como nós éramos em 5 irmãos, então a gente também compartilhava, né? Um lia para o outro. Então, é algo que eu me criei no meio dos livros e é algo que eu trago até hoje. Tá? Então, preparando estes conteúdos, preparando esse material aqui para vocês, eu quero compartilhar este recurso aqui com vocês, tá? Por fazer parte da minha história, tá? Por ser algo assim tão importante afetivamente para mim, tá? E para explicar a vocês, trazer um pouquinho dessa informação, assim, de que maneira vocês podem estar procurando um serviço especializado, eu quero compartilhar essa leitura aqui, este livro com vocês, que é um livro simples, ele é bem didático, tá? Então, ele foi escrito por 2 psicólogas para poder explicar para uma criança, assim, em que momento, de que maneira o psicólogo pode estar ajudando. Então,
eu achei pertinente compartilhar essa leitura, tá? Que é apenas um recortezinho que eu vou compartilhar aqui com vocês, no sentido de poder estar explicando em que momento você pode estar buscando uma ajuda especializada, tá? Então, este livro aqui, elas começam fazendo uma pergunta: por que vou à terapia? Tá? Então, elas trazem a história de 3 crianças, tá? Carla briga todos os dias com seus familiares. Frederico chora sempre que inicia a aula. Paulinha não consegue dormir sozinha. E tem mais uma criança aqui, o Jonas. O Jonas sente dor de barriga quando tem provas na escola. O que essas crianças têm em comum? Cada uma dessas crianças enfrenta um problema. E os problemas, eles fazem parte da vida de todas as pessoas. Às vezes são probleminhas, às vezes são problemões. Às vezes as crianças resolvem os seus problemas sozinhas, né? Às vezes elas precisam de ajuda da família, ou da professora, ou dos amigos para enfrentá-lo. E às vezes ela vai precisar também de uma ajuda especializada, tá? Então aqui é algo muito comum, né? Qual é a criança que às vezes não encontra algum problema de comportamento no convívio com sua família, tá? É algo que é comum a algumas crianças, não quer dizer que todas, mas é algo muito comum. Qual é a criança que principalmente agora, porque nós estamos, eu não sei em que momento você vai assistir este material, eu não sei em que momento você vai acessar este vídeo, assistir este vídeo, mas nesse momento nós ainda estamos em meio ao retorno às aulas, tá? Então nós ainda estamos no início de readaptação, de retorno às aulas, e para algumas crianças isso pode ser um elemento estressor, tá? Então eu não quero dizer que seja um elemento estressor para todas as crianças, mas para algumas crianças podem encontrar dificuldade no retorno às aulas, e isto pode ser um probleminha, tá? Assim como também mais adiante, né, no momento em que o ano letivo avançar mais, às vezes aquela criança ou adolescente em época de prova também pode apresentar alguma dificuldade, pode apresentar alguns sintomas, algum probleminha. Então isso, pessoal, são elementos estressores que você pode, de repente, resolver em família, né? Resolver sozinho, né? Você pode procurar ajuda com a equipe multiprofissional, que a maioria das escolas são compostas por equipes multiprofissionais, assim como você também pode estar buscando uma ajuda especializada, tá? E também, assim, que eu considero importante trazer como exemplo que existem algumas situações, alguns elementos estressores que às vezes as pessoas estão vivenciando e elas não se dão conta que isso também pode ser uma demanda para uma terapia, para buscar uma ajuda, tá ok? E aqui eu vou citar alguns exemplos para vocês, tipo separação conjugal, a morte de um ente querido, né? Às vezes alguma situação de traição na relação e em algumas situações envolve a criança, né? Situações em que a pessoa se sente muito sobrecarregada, né? Em que a pessoa deve, né, tá passando assim por um nível de estresse negativo, um nível de tensão muito alta com relação aos compromissos profissionais,
às vezes com relação às próprias tarefas domésticas, conciliar a vida doméstica com a vida profissional e mais a educação dos filhos, mais a responsabilidade com os filhos. Então, tudo isso, pessoal, são elementos estressores em que você pode estar buscando uma ajuda especializada. Tá? E por que eu falo isso? Porque às vezes, né, como eu já compartilhei com vocês, a minha vivência atual, ela está toda voltada para o ambiente escolar. A minha atuação profissional neste momento é trabalhar com as famílias inseridas no ambiente escolar. E aí, quando a criança é encaminhada para uma avaliação psicológica, como eu sou terapeuta de família, o meu olhar ele é sistêmico, né? Mesmo que seja a criança encaminhada, eu acabo envolvendo toda a família, né? Porque às vezes, né, um problema ele está conectado no outro, uma situação está conectada à outra e você precisa, né, poder conversar com as pessoas envolvidas naquela dinâmica, com as pessoas envolvidas naquele ambiente, tá? E eu percebo o quanto falta informação na maioria dos casos, tá? Porque, infelizmente, as pessoas ainda apresentam, e isso não é no geral, mas eu ainda sinto que há um receio em buscar uma ajuda de um profissional especializado, principalmente da área da saúde mental. Então, as pessoas ainda existe aquele estereótipo de que o psicólogo ou o psiquiatra é para louco, e isso é uma ideia equivocada, pessoal, tá? Então, as situações simples, como eu já citei anteriormente, pode ser demanda para você buscar uma ajuda, seja de um psicólogo, seja de um psiquiatra, de você poder buscar esse serviço de saúde mental, tá? Porque às vezes probleminhas pequenos acabam se tornando problemas maiores, tá? E que a pessoa sozinha, ela não é obrigada a dar conta e de repente num primeiro momento você acha que você consegue resolver sozinho e depois o seu filho passa a apresentar alguns comportamentos, apresentar alguns sintomas, entendeu? E eu vou trazer um exemplo simples, né? Nos casos de separação conjugal, né, que é um assunto muito delicado, complexo e que às vezes sozinho as pessoas não conseguem, mas também elas não entendem que elas podem buscar uma ajuda especializada, né, e que alguém de fora pode auxiliar a família naquela situação estressora, naquela situação delicada, naquela situação difícil. Tá? Então eu tô aqui para mostrar para vocês assim de que maneira o psicólogo pode estar ajudando, em que momento você pode estar recorrendo a este serviço, tá ok? E como eu trabalho na escola, as crianças são encaminhadas para mim, mas em algumas situações a demanda é para a família, para os pais num primeiro momento. Né? A criança ela acaba se tornando o porta-voz do problema, tá ok, pessoal? Tá? Então eu não vou me aprofundar, mas eu só trouxe essas situações, eu só trouxe esses exemplos para você poder se dar conta, de repente, se você, né, se identifica com uma dessas situações, se de repente você se identifica com um desses exemplos que eu acabei de citar, né, e sozinho você não está conseguindo, por que não buscar uma ajuda? Né? Por que não buscar um auxílio? Tá ok? Né? De repente você pode começar recorrendo aos amigos, recorrendo à equipe multiprofissional da escola e recorrendo também aos especialistas que trabalham com saúde mental. Tá ok? Então este aqui é um dos propósitos deste meu canal, é um dos propósitos deste meu trabalho, de poder ir, como é que se diz, desconstruindo esses estereótipos de que psicólogo é pra louco, tá ok? Que é uma ideia que ela tá equivocada, tá ok, pessoal? Certo? Até um próximo conteúdo, até breve, tá? Quem gostou, curte, dá um like, tá ok? Que eu já estarei compartilhando outros conteúdos com vocês, tá bom? Até mais, até breve. Tchau, tchau!